Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Riner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e voltamos finalmente com Alquemais, parte 2, parte 2. Então, Bia, roda a vinheta e logo mais a gente vai continuar esse vídeo. Olá, leitores e leitoras! Então, nesse momento, a Helena fica olhando pra ele e ele fica olhando pra ela. Ele diz: "Você é como uma rosa em um cemitério." O que, a princípio, parece ser uma coisa bem esquisita de falar, só que faz muito sentido, porque pro Kane, ela é a única coisa bonita no meio de tanta morte, no meio de tanta destruição, no meio de tanta coisa triste. Então ele pede pra ela soltar o cabelo, ela solta o cabelo daquelas tranças que ela sempre usa, né? Ele fala que ele gosta do cabelo dela dessa forma. E aí eles se beijam e aí começa a ficar quente, entendeu? Só que ela começa a pensar demais, a hiperventilar e ela meio que não tá mais no momento, então eles param de se beijar, o que me deixa um pouco triste, mas pelo menos a gente ainda já tem um beijo, entendeu? Eu já tô mais feliz. Só que aí nesse momento ele tava beijando o pescoço dela e ela geme. Então lembra aquele momento lá no primeiro vídeo onde ele beija o pescoço dela porque ele tava bêbado? Ela geme e ele para apavorado e tal. Foi nesse momento aqui que ele descobriu aonde que era esse ponto no pescoço dela que fazia ela gemer. Ela volta pra base e lá ela vê o Soren. Ela ainda está de cabelos soltos, tal qual o meu. E aí ele fala que ele prefere o cabelo dela preso. E aí a gente tem um paralelo muito interessante, que é o Kane gosta dela como ela é, cabelos rebeldes e tudo. A galera da Chama Eterna só gosta dela quando ela é o que eles fizeram ela ser. E aí, enfim, agora, além de tudo que ela tem que fazer, que é curar, fazer pesquisa aí com o Chiseu e os Caralho 4, ela ainda tem que ir lá pra... Ela tem que trabalhar com o Crowder, com alguns prisioneiros de guerra que eles conseguiram capturar. E essas cenas são de embrulhar o estômago real oficial. Então, quando eles descem para esse lugar meio subterrâneo, que parece meio umas catacumbas, mas imagino eu que sejam tipo as masmorras de Hogwarts, a gente vê a primeira vez o Lancaster. E aqui a gente descobre que ele ainda é um aspirante, então ele está aguardando ter a honra de se tornar um imortal. E ele foi capturado quando ele estava a caminho para Hevgoss para interrogatório junto com vários outros prisioneiros. E lá embaixo tá o Crowder, o Lancaster, a Helena e a Ivy. Então, nesse momento, a gente descobre que o Crowder tá lá com os poderes de fogo dele para queimar o Lancaster. A Ivy tá lá para destruir ele, né, mentalmente, destruir ele, tipo, usando a vitamancia, então, basicamente rasgar ele pedaço por pedaço. E que a Helena foi levada para curar ele e colocar ele de volta para que aquela tortura continue acontecendo, ele permaneça vivo enquanto o interrogatório acontece. Isso é absurdamente grotesco. Inclusive, nessa parte, o Lancaster diz que ela é só um bichinho de estimação dos Holdfast, que ele queria um bichinho de estimação como ela. Então é ali que a gente vê a raiva toda que ele tem dela, o porquê que ele quer sequestrar ela, torturar ela, morder ela. E aí, por semanas depois do beijo que ela tem com o Kane, quando a Helena vai encontrar com ele lá no entreposto, ele não tá lá, ele manda só um necroservo dele entregar a carta e ele não tá lá. Então ela pega o envelope e acaba indo embora. E ela tá completamente exausta, porque as rotinas dela no hospital estão sendo intermináveis e, tirando isso, ela ainda tem que ajudar a torturar uma pessoa e ela tem que cuidar de todo o resto, inclusive, né, fazer as pesquisas com o Chiseu, fazer o inventário do hospital, fazer um monte de coisas. E num desses dias que ela tá muito exausta, ela não percebe que os necroservos que estão no entreposto não são do Kane, são outros necroservos da parte do time do mal mesmo. Então o entreposto foi tomado e ela tá basicamente refém desses necroservos, né? Porque ela entrou, eles deixaram ela entrar e agora ela não consegue mais sair. Então ela começa a ser atacada e ela consegue usar aquele poder destrutivo dela, só que só por alguns segundos, porque ela tem um burnout, porque ela usou tanto a vitamancia dela, usou tanto a ressonância dela, que esgotou, acabou. E ela consegue meio que lutar para se esconder, e aí chega o Kane, ela tá toda lascada, toda machucada, e ele fica tipo, oxe, o que tu tá fazendo aí? E aí ela fala, tipo, eu tô só esperando a minha ressonância voltar. E aí o Kane fica tipo, eu nem sabia que isso tinha como acontecer. Isso acontece com frequência? E ela fala, não acontece com frequência, mas já aconteceu antes. Então ele precisa curar ela, porque como a ressonância dela acabou, ela não tá conseguindo se curar dos ferimentos que os necroservos causaram nela. Então eles se juntam pra curar ela. Isso é muito fofo, porque é nesse momento em que ela ensina pra ele a primeira vez como curá-la. Enfim, ela vai embora e na próxima vez que eles se encontram, ele pergunta se ela tá usando a vitalidade para curar as pessoas, e aí ela fala que sim. E aí a gente é introduzido a esse conceito pela primeira vez na história do Kane e da Helena, né? Ela fala que o Falcão Matias disse que ela precisava usar essa vitalidade, precisava usar o custo,
porque foi isso que tirou a vida da mãe dela. Então a mãe dela estava grávida, ela roubou a vitalidade da própria mãe, acabou nascendo, a mãe morreu, porque a mãe teve o custo de ter ela, no caso. E aí uma forma de pagar essa dívida de almas é usar essa vitalidade para salvar as outras pessoas. Por isso que ela só poderia ser purificada curando. Ela abriria mão dessa vitalidade, entendeu? E aí o Kane fica completamente choquito com isso e ele tenta exemplificar para ela, pedindo para tirar um pouco de vitamancia dele. Então ele estende a mão e fala tipo, não, pega um pouco da minha vitamancia, um pouco só. E ela tenta e ela não consegue, é como se fosse um elástico, quando ela puxa, ele estica, mas ela não consegue, solta e ele volta para exatamente o mesmo lugar. E ele fala exatamente, não se consegue, não se pode roubar vitamancia, é impossível. É possível tu dar vitamancia, mas roubar de alguém é impossível, de uma pessoa viva. Agora, aí ele traz um necroservo. Roubar de um necroservo tu consegue. E aí ela vai lá, e aí ele fala, tenta. Ela vai lá e consegue, e ela sente aquela onda de vitamancia, de poder atingindo ela. Ela sente isso entrando nela. O Kane então fala para ela, da próxima vez que tu estiver se encontrando com um necroservo, tu não tiver poder ou qualquer coisa para se defender, tu não usa a vitamancia contra eles. Rouba a vitamancia deles, porque eles, sem esse poder, eles morrem. E aí ele fala, não use a sua vitalidade, tire a deles. Ele fala que ela precisa treinar, ela pega uma faca alquímica, mas é uma faca bem furreca, assim, uma das mais genéricas, e ele fala que o mais correto a se fazer para uma arma de batalha seria uma com a liga de ressonância correspondente a dela. Então, algo que tivesse liga com o poder diretamente que ela tem, né? E aí a Ylva e o Crowder dizem que não vão dar para ela essa arma melhor para ver o que o Kane vai fazer, e o Kane diz que ela precisa testar essas ligas de ressonância para fazer uma arma que corresponda aos comandos dela, né, ao poder dela, e que ele vai providenciar, ela só precisa descobrir qual que é essa liga. Então, nessa ida de volta dela para a base, ela vê aquela pilha de pedras que ela pediu para Luna. E parte do ritual é Luna levar com as ondas essas pedras embora, derrubar essa pilha e levar embora. Então, a gente aí já tem basicamente um prenúncio de tudo que vai acontecer de merda nessa história. Enfim, ela vai falar com o Shiseo, que é aquele metalurgista muito foda, né? Que foi basicamente rebaixado só porque ele é estrangeiro mesmo. E aí ela faz um monte de testes para ver as ligas dela. E eu não vou exemplificar esses testes todos, porque eles são bem matemáticos e bem confusos. E eu não vou tentar explicar. Mas ela descobre, e a gente também no caso, né? Que a Helena é muito poderosa com titânio. E é, por sinal, o metal que está nas costas do Kane, né? Daquela estrela lá de 8 pontos da matriz. Só que nesse meio tempo também rola um negócio com uma substância chamada núlio, que o Shiseo, ele fica choquito, porque aparentemente isso só existe lá na terra dele, e quem tem controle dessa substância é o imperador. Então não faz sentido nenhum núlio estar ali. E aí o que leva todos eles a pensarem que o imperador está de conluio com o Morrow, porque núlio é um supressor de ressonância. Então, quando usado corretamente, ele tira a ressonância da pessoa. Isso é extremamente perigoso. Por isso, o imperador tem total controle de núlio naquela terra. E uma das pessoas da resistência da Chama Eterna que foi capturada e levada, foi feito, e depois ela foi, né, enfim, recuperada pela Chama Eterna, testaram núlio nela, furaram ela com agulhas em vários locais do corpo, testando núlio. E ela eventualmente morreu porque ela não tinha ressonância para se curar. Então, de fato, o núlio funciona. Isso deixa eles meio que apavorados, porque se eles estão fazendo testes é porque eles planejam usar. Então a gente consegue ver para onde que a guerra está indo, para qual. Não vai ser por força bruta, talvez seja por estratégia. O Kane e a Helena acabam se encontrando mais algumas vezes, e agora sim eles estão treinando, né? E ela ainda tá com a faquinha de alquimia normal dela, né? Mas a Helena tem muita dificuldade de combate corpo a corpo, e rolam algumas conversas bem interessantes, onde, de novo, né, a discussão de quem vai ganhar a guerra. O Kane fala que se a Chama Eterna não abrir mão dessa moral que eles têm, eles vão perder a guerra, porque o Morrow tá pouco se lascando pra moral. O Morrow e ele fala, o Morrow vai fazer literalmente de tudo para ganhar essa guerra. Ele só não fez genocídio ainda porque ele precisa dos corpos para lutar, para fazer as coisas da cidade. É só por isso que ele ainda não matou todo mundo. E a Chama Eterna, se não mudar a mentalidade, vai perder. E aí a gente tem de novo aquela discussão interna, a gente como leitor, de a minha ética e a minha moral é essa. Até onde eu estou disposta a borrar essa linha para ganhar? Eu estou aberta a perder
os meus ideais, os meus princípios para ganhar uma guerra, mesmo que seja em prol da paz? Sim ou não? E é uma discussão bem recorrente no livro inteiro, que eu acho muito interessante de fato. O cabelo do Cain tá ficando cada vez mais branco, os olhos dele estão ficando cada vez mais prateados, ele tá virando um homem, mas com uma aparência quase sobre-humana, porque ele não é muito humano. E tudo isso por conta da Pedra do Sol, que a gente falou no vídeo anterior, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo dentro do corpo dele. E num desses encontros dele, a gente ouve a frase da Helena pela primeira vez, que é uma frase muito emblemática, que é: "Não morra, Cain." E ele responde: "Tudo bem, mas só porque você pediu." Isso é muito importante, porque para Helena até então seria ruim se o Cain morresse, mas por conta da chama eterna. E nesse momento, ela não quer que ele morra, porque ela não quer que ele morra, e não tem nada a ver com a chama eterna. Então, assim, ela se apegou a ele, ela tá se apaixonando por ele, porque ele é o único que parece de fato se importar com ela, por mais que ele esteja lutando contra isso. Ele não quer se importar com ela, mas ele está se importando com ela. Enfim, em outros desses encontros, o Cain chega novamente ferido, só que ele tem tipo uma facada no braço, só que ele também tem estilhaços de núcleo dentro dele, que é esse supressor de ressonância. Ele chega com isso, ele não tá conseguindo se curar, porque ele não tem ressonância para se curar, e ela não consegue curar ele, porque em qualquer lugar em que a ressonância dela encosta para curar, morre a ressonância. Então ela não consegue chegar lá. Então ela tem que basicamente fazer uma operação à moda antiga, ou seja, a forma que a gente conhece de operação hoje. Ela transmuta algumas facas ali para se tornarem bisturis, e ela faz uma cirurgia como nós conhecemos hoje, e também como o pai dela fazia. Então tudo isso é muito emblemático. E aí rola uma conversa bem importante logo depois dessa cura, que é o Cain fala sobre como ele fica muito puto que a Helena não vê que a chama eterna dá migalhas de pão fingindo ser pepitas de ouro para as pessoas. E aí ela, tipo, como assim? E ele fala: não, eles te deram a oportunidade de estudar aqui com um acompanhante, o teu pai veio junto, mas para ele deram um emprego de merda. Ele era um médico, ele estava trabalhando como qualquer coisa menos médico. Ele foi extremamente rebaixado. O Chiseu, a mesma coisa, ele era um metalurgista extremamente talentoso, fabuloso, sensacional. Ele tá lá trabalhando como assistente de não sei o quê. Então eles dão migalhas falando: não, porque nós somos pessoas muito boas, porque a gente trabalha em prol da fé. E por conta disso, eles fingem que essas migalhas são pepitas de ouro por conta da fé. E ele fica muito puto, porque a Helena não vê isso. Ele fala: o Morrow, por outro lado, ele não ofereceu imortalidade para ninguém. Ele ofereceu tirar as pessoas do caminho para que as pessoas que queriam entrar no poder tivessem as oportunidades de entrar no poder. Foi só isso que ele prometeu, tirar as pessoas do caminho. Tudo isso se complicou porque o Atreus, que é o pai do Faron, foi preso pela chama eterna. E aí o Faron matou o Principado Apolo. E aí sim a galera começou a ficar tipo: oh, quando eu assinei aqui para participar, eu não sabia que ia ter matança. Eu não concordei com nenhum tipo de assassinato. Só que a esse ponto o Morrow já estava muito poderoso. E poderoso ao ponto de ninguém poder desafiá-lo. Ninguém mais podia ir contra o que ele falava. Todo mundo que já era do círculo íntimo e dos seguidores dele não podia mais recuar, porque ia ter retaliação. E ele deu esse exemplo com o Blackthorn, que a gente ouviu histórias, picotes de histórias lá no primeiro livro. O Blackthorn era um seguidor de Morrow. Quando começou as matanças, o Blackthorn ficou tipo assim: opa, eu não quero me meter com isso aí. E aí o que aconteceu? O Morrow foi lá, tirou um osso dele, colocou no próprio corpo e fez ele ficar louco. Tanto que o Blackthorn foi para casa e literalmente comeu a esposa. Literalmente. E hoje é um soldado, basicamente um necroservo. Isso colocou todo mundo na linha, ninguém ia desafiar o Morrow, ninguém era louco de fazer isso. E aí o Cain fala sobre como é, que ele sabe como é ser manipulado por medo a fazer o que os mandantes acham que é certo. E por isso ele reconhece isso nela, porque ele também sabe como é. Então, basicamente, ele fala que ela é tão presa e mandada quanto ele, só que do outro lado da briga. E o fato dela não ver isso deixa ele muito puto. E não é que ela não vê, mas ela briga com isso constantemente. Ela fala: não, isso não é o que tá acontecendo, porque a gente tá fazendo isso pelo bem, porque o outro lado é o do mal. Só que nisso ela já reconhece, entende? Então é bem complicado. É solstício novamente, aí a Helena, como um presente pro Cain, ela faz tipo um kit médico com coisas do hospital e ela escreve instruções de como se curar, porque é o que ela consegue fazer, ela não recebe pagamento, ela não faz nada. Ela leva para ele no entreposto e fala tipo: ó, presente de solstício para ti. E é uma cena tão bonitinha, porque ela fica com tanta vergonha
Parece que ela é uma colegial dando, tipo, uma cartinha de amor, sabe? E aí o Kane recebe aquilo e ele até, tipo, tenta fazer uma piada, tipo, bem que meu sonho mesmo saber a anatomia do corpo e não sei o quê. Só que então ele dá pra ela de presente, e nenhum tinha falado pro outro que ia dar presente, então esse que é o mais legal. Ele dá pra ela de presente um par de adagas linda, mas não é bonita. É linda. É uma adaga de um bom gosto. São duas, uma para as costas e uma para a coxa. E elas são belíssimas, da liga exata dela. Lindas. A Helena leva as adagas para a Ylva ver, né? E a Ylva caga para elas e diz para Helena que o Kane não era para estar vivo. E a Helena fica tipo, hã? E aí a Ylva fala, não, ele não era pra estar vivo depois daquele negócio lá, né, que ele foi levado pra tortura, depois do negócio dos portos lá, ele não era pra ter sobrevivido. E a Helena fica tipo, o que tu tá me falando? Porque pra Chama Eterna, o Kane era completamente dispensável, e a Chama Eterna sabia que o Kane ia sofrer toda aquela retaliação. Eles achavam que ele ia morrer e estavam um pouco se fudendo, porque eles queriam apenas a informação. E a Helena fica muito puta, ela fica indignada. E a Ylva diz que a Helena não podia saber, porque se ela soubesse, ela não ia interpretar o papel certo, o papel direito. Absurdo. E daí a Ylva assim, pois é, como é que ele tá vivo? E aí a Helena fala, Helena, não. Então, lembra o amuleto, o colar? Eu botei no peito dele. E aí a Ylva vira num demônio de brava. Ela fica muito puta. Ela fala, como é que tu fez isso? Meu Deus do céu. Porque daí agora ela decide falar a verdade sobre essa pedra, sobre esse amuleto. Então, lá no começo, muito tempo atrás, tinha o Necromancer, o Necromante, né? E Orion, que a gente sabe a história de Orion, que é aquele deus que desceu e queimou tudo e acabou com o Necromante, não sei o quê. Mentira. Tudo isso era mentira, tudo que a gente achava que sabia era mentira. Basicamente, o primeiro Necromante levou todos os seguidores dele para Palladia, que na época, se eu não me engano, era Riverland o nome, para brigar contra Orion. E o Necromante Supremo daquela época, né? Ele uniu todas as almas dos seus seguidores juntas. E ele unificou isso, todas as almas, num negócio assim, para ter mais poder de luta. Só que as almas ficaram muito putas. As almas ficaram revoltadas, se rebelaram contra o Necromante. E essa rebelião, esse último arrependimento, essa raiva por ele, fizeram com que isso, essa bola se solidificasse, virasse uma pedra. Essa pedra explodiu em luz e matou todos os seguidores e o necromante. Só que a história foi contada como se Orion tivesse recebido uma bênção e queimado todos, porque Orion e ninguém da Chama Eterna queria que as outras pessoas soubessem que existia tal tipo de poder, porque não queria que as pessoas tentassem replicar ou aperfeiçoar esse poder de unir almas e os caramba quatro para fazer uma coisa tão poderosa. E por algum motivo essa pedra, ela não funciona para ninguém da família Holdfast. Ela fica fria. Na pele dos Holdfast não faz nada. A pedra adormece. Ela fica anulada. Como nenhum dos Holdfast podia usar, a Ylva deu para ela. Achou que ajudaria na cura, sei lá. E aí a Helena tá muito puta, porque primeiro, tudo que todo mundo já ouviu é uma mentira. Contada porque ninguém queria saber que esse nível de poder existia. Então eles endeusaram Orion. E a Helena fica tipo, o Luke tá se matando, literalmente. Ele tá indo pra guerra. Ele fica pensando diariamente qual é o problema dele, por que ele não consegue uma bênção como Orion conseguiu, como Orion conseguiu. Sendo que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com nada. Não tem milagre. Ele tá esperando um milagre igual Orion recebeu e esse milagre não existe. E aí eu vou tipo, e tu deu essa pedra pro quem, sua burra? E a Helena fica tipo, meu amor, eu nem sabia pra que essa pedra existia. Pra começo de conversa, por que tu me deu essa pedra? E a Ylva diz pra Helena que ela precisa matar o Kane. Ou ela mata o Kane, porque ele se tornou muito perigoso por conta da pedra. Então, ou ela mata o Kane, ou ela mesma vai entregar o Kane pro Morrow e falar que ele é um agente duplo, e aí seria muito pior do que a Helena matar o Kane. Então a Helena implora pra ela mudar de ideia, e a Ylva dá pra ela um mês. Ou torna ele leal, ou mata. Tu não tem outra opção. Então agora a gente tá no solstício de inverno de novo, que é quando a gente começa a parte 2 do livro, e é um momento bem interessante, porque tá todo mundo dizendo que a guerra tá acabando, tá todo mundo muito feliz, porque eles conseguiram passar por essa fase sem usar necromancia, que Sol tá dando frutos pra eles, porque eles finalmente passaram por essa fase. E a Helena tá tipo assim, gente, vocês não estão vendo o hospital.
Vocês não estão vendo a situação que a gente está, vocês acreditam nisso mesmo? Não é possível. Enfim, só que também, né, é aquela coisa, não fazia tanto sentido as pessoas estarem otimistas, mas ao mesmo tempo as pessoas não tinham o lado do Ken, não tinham as informações que a Helena tinha, né, para se basear. Então deixa a galera ter esperança. Enfim, tem uma festa, né, de solstício, como a gente vê lá no início do livro, que as coisas estavam muito escassas, nananã. Nessa festa as coisas estão bem gordas, né? Então a comida tá muito boa, a bebida tá muito boa, tá todo mundo muito feliz. E a Layla tira uma foto da Helena, do Luke e do Soren sentado num sofá. E aí acontece uma coisa, uma virada de chave muito importante nessa parte do livro e muito triste, porque o Luke fala que tá com saudade dela, que quer que ela saia mais com eles, que ele precisa dela. E ela fala para ele não considerar mais eles sendo amigos, porque ela não é a mesma pessoa que ele conheceu. E o Luke fica devastado e extremamente confuso, mas a Helena não pode ter ele perto. É perigoso para Helena ter ele perto depois do que ela fez com a pedra, depois de tudo que aconteceu, sabendo das informações que ela sabe e sendo muito amiga dela, amando ele do jeito que ela ama, ela sabia que ia falar para ele a verdade sobre a história de Orion. E isso ia destruir o Luke, ia destruir as esperanças dele, ia destruir tudo que ele tem, e ele é a imagem de esperança. Então ele não pode baquear em momento nenhum. Então ela simplesmente levanta e vai embora andando sem rumo. Ela acaba aparecendo no entreposto, ela acaba chegando no entreposto. E aí o Ken acaba indo para lá também. E vendo ela e falando, tá tudo bem, tá, tipo, ele parece preocupado, assim, ela fala, não, tá tudo bem, eles têm meio que um momento, e ele fala, olha, tu não pode vir aqui sem ter um problema, porque eu tava fazendo uma coisa importante, eu tive que sair porque eu achei que tinha alguma coisa errada. E aí ela não tocou no anel nem nada, mas a gente sabe que é porque tem aqueles olhos, né, que ficam observando e tal, então ele viu ela chegando e tal, e ele foi ao encontro dela, preocupado. E aí ela fala que ela não vai, a não ser que ela precise, né, e a Helena tá sozinha. Isso é muito triste, ela se sente muito sozinha. E aí, em outro encontro, passa um tempo em outro encontro, o Kane tá completamente diferente, chega a ser bizarro assim. E ela então entende que talvez ele só é mal-humorado quando ele tem que lutar contra os sentimentos que ele tem, quando ele tá com essa muralha erguida. E ele não precisa mais estar com essa muralha erguida. Então, é muito mais fácil, ele tá muito mais tranquilo, ele tá pacífico, ele tá até quase bondoso com ela, o que é esquisito, considerando tudo que a gente viu até agora. Eles têm uma conversa sobre ela não estar mais tão faminta para fazer alguma coisa, porque ela tá exausta, mas ela tá tipo assim, tá, não, precisa fazer isso. E aí ele fala, nossa, tu tá, não, tá tudo bem? E aí ela fala, não, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Só que o preço continua aumentando, o preço tá ficando alto demais, o preço pelas coisas que eu tenho que fazer. E ele fala, até mártires tem limite, vejo. Mas eu acho que é uma coisa mais tipo, ela ainda vai fazer o que precisa ser feito, só que ela vai se sentir muito mal fazendo isso, sabe? E não como uma grande honra ou como uma grande recompensa ela poder fazer essa coisa. Ela vai fazer sabendo que não é uma coisa legal de se fazer e se sentindo mal por ter que fazer essa coisa. E aí chega ao ponto dessa discussão barra treinamento que eles estão muito próximos e ela tá com a mão no peito dele. E ele fica esperando, porque ele sabe que a missão dela é matar ele. Ele sabe disso, só que ela não consegue e ela beija ele. Ai, finalmente, Beatriz, fogos de artifício! E aí acontece uma cena um pouco mais íntima. Da primeira vez que a gente vê uma coisa íntima rolando nesse livro é na parte 1 e é horrível, horroroso, pavoroso, tenebroso, a gente sabe disso. Essa vez não é muito melhor, porque ele é basicamente ele se entregando aos desejos de estar com ela nesse meio campo assim de arrependimento e vergonha, mas ao mesmo tempo não tá doendo tanto, tá quase sendo prazeroso, e aí quando ela começa a sentir algum tipo de prazer, acaba. Então, assim, não é muito confortável. E ele se desculpa, ele fala, eu não sabia que era a tua primeira vez. Se eu soubesse, eu teria sido mais cuidadoso. Quando acaba, o Ken fica puto, porque, ele não sabia que ela era virgem, né, e ele queria ter sido mais cuidadoso, e 2, ele sabia que essa era a missão dela. E mesmo assim, ele tinha sido cuidadoso para não deixar isso acontecer e aconteceu. Então a gente tem um infodump gigante na história do Ken. Quando o Ken estava na escola, o pai dele foi preso por traição e ele admitiu essa traição. Basicamente, a Enid, que é a mãe do Ken, ela teve uma gravidez muito difícil porque o Ken era um animante, né? E aí depois que o Ken nasceu, ela ficou muito frágil de saúde e apenas uma vitamante podia ajudar ela. E o Atreus, que é o pai do Ken, estava procurando um vitamante. Isso é considerado traição, porque ele estava tipo de concluio com necromante, pessoas não puras e etc. Então ele foi preso e ele confessou esse crime. O Ken
fazia de tudo para deixar a mãe dele tranquila, e nessa hora o Monroe entrou na história e basicamente sequestrou a Enid como forma de punição, porque o Atreus era importante para o Monroe. Então o Monroe sequestrou a Enid e torturava ela das piores formas possíveis, e o Theron ouvia tudo, o Cain ouvia tudo. A única forma de parar foi um acordo com o Monroe. O Monroe falou pro Cain que ele precisava trazer o coração do Principado Apolo. Então o Cain matou o Principado Apolo por conta do coração, porque o Monroe queria o coração. A Enid é solta, ela tá muito fragilizada, ela fala pro Cain ir fazer amigos e ter uma vida fora daquela casa, e ele tenta, só que o círculo que ele tá inserido é o círculo do Monroe. Então, ele é meio que recrutado, porque ele era muito jovem e eles queriam ver se ele suportava uma marca, uma matriz. E ele recebe a marca, suporta a marca, e a Enid vê isso. E quando ela vê isso, o coração dela simplesmente desiste, ela morre de tristeza. E aí o Cain queria vingança pela mãe dele, né, que acabou falecendo e tal, só que ele sabia que ele não podia ir pra Chama Eterna nesse exato momento, porque ele estava sendo observado. O Monroe sabia que ele só estava sendo leal até aquele ponto por conta da própria mãe. Então, ele precisou subir de ranking, subir de cargo, até que ele conseguiu um cargo o suficientemente alto, e aí ele foi pro Crowder para ser um agente duplo. E aí ele pediu pro Crowder o perdão de todos os crimes de guerra que ele cometeu, e ele precisava de mais alguma coisa. E aí essa coisa que ele decidiu foi a Helena, porque quando ele entrou na sala do Crowder, ele viu uma lista de recrutados, viu a Helena e viu que talvez ela seria importante, então pediu ela. E foi só por isso que ele pediu ela. O Cain chora e muito, ele tá soluçando a esse ponto, e ele fala que ele não pode se importar com mais ninguém, porque a primeira vez que ele se importou com alguém e essa pessoa sumiu, que foi a mãe dele, quase destruiu ele, e por isso ele não deixava ela se aproximar. E a Helena diz para ele as opções que foram dadas para ela, né? Tornar ele leal ou matar ele. E o Cain fica tipo, e depois que tu me matar, o que que acontece contigo? E ela fica, não sei, acho que eles vão me realocar para algum outro lugar. E aí o Cain fica puto, porque ele fala assim, eu não sabia que esse processo nosso te faria ser comprável, negociável. Ele fala, tipo, que ele não gosta nem um pouco da ideia da Helena ter sequer a chance de ter que fazer isso com outra pessoa, porque pode ser que essa outra pessoa fosse muito pior do que ele. E aí ele pergunta para ela o que que ser leal significava, porque por ela ele tá disposto a ser leal. E aí na volta ela encontra com o Crowder vê o estado dela, que é um estado claramente pós-sexo e não do jeito bom, e aí por um momento ele parece preocupado. Matar mesmo? Porque até agora tava super a favor de vender ela a preço de banana, e tinha que fazer o que precisasse fazer. Então tá preocupado mesmo? Não tá. E aí ela fala, consegui torná-lo leal. E aí eles têm uma reunião. Aqui a gente tem uma mudança muito impressionante, porque o Cain agora não quer só vingança, entendeu? Agora ele tá disposto a fazer qualquer coisa para manter a Helena segura. E aí a gente tem essa obsessão do Cain por manter ela segura. Antes ele não se importava se ele morresse, entendeu? Mas agora ele precisava se manter vivo. Ele não quer sobreviver, ele quer se manter vivo para que pudesse salvar ou proteger a Helena caso precisasse. Isso é uma virada de chave imensa no livro. Então, agora, nesse momento da paporra, porque o Luke é capturado. O Soren perde um olho e a Layla tá a ponto de morrer, assim. Ela tá entre vida e morte, a situação é crítica mesmo, porque uma quimera ataca e prende basicamente a Layla e o Luke fala, não, solta ela e eu vou com vocês. Eles soltam ela e aí o Luke é capturado. E é por isso que tanto eles batem na tecla de que uma paladina não pode ser próxima do seu principado, para esse tipo de coisa não acontecer. E a gente não sabia de nada disso. A Chama Eterna não sabia disso, o Cain não sabia disso, porque o Cain tá fazendo outras missões que o Crowder mandou ele fazer, faz parte do acordo. Então ele não estava ciente do que estava acontecendo. E também a Helena e o Cain não conseguem mais se ver com tanta frequência, né? Então o Cain odeia isso. E ele fala que ele agora é um escravo para os dois lados, tanto para a Helena quanto para o Monroe. Então agora que o Luke tá capturado, o Soren fica tipo, a gente precisa de uma missão de resgate urgente, urgente mesmo. E aí nessa missão de resgate, que por sinal é clandestina, a gente tem o Soren, a Helena, caso o Luke precise de cura, a Sophia Purnell, porque ela sabe onde ele está sendo mantido, ela conhece os Paranauê, os locais lá, o McAllister, o Sebastian e a Penny, todos muito importantes para essa história. Nesse momento, o Soren diz que é para Helena fazer tudo mesmo para trazer o Luke de volta. Ela tem permissão para fazer
tudo. Ou seja, ele basicamente dá permissão para ela para transformar ele num necroservo caso ele venha a falecer. E aí, antes de ir, ela dá um bilhete pro Shiseo e diz para ele entregar pro Ken, porque quer que ele saiba onde ela tá indo, o que eles estão fazendo, enfim. E eles vão. E para resumir muito, tá? É uma luta muito grande para entrar, é uma luta muito grande para recuperar o Luke. O Luke tá amarrado numa mesa. Claramente fizeram muitos experimentos nele, ele tá com a vida, tipo, por um fio de cabelo, mas eles conseguem pegar o Luke. E aí, nesse momento, eles tentam sair. E aí, na saída é onde dá merda. Porque nesse momento rola uma briga horrorosa. E adivinha quem que aparece? O Blackthorn, sim, aquele que comeu a esposa. Ele voltou e ele tá ali aqui, ó, macetando os outros. E vem um monte de necroservo junto. E nessa hora, o Sebastian meio que empurra a Sofia Purnell pra se salvar. E o Blackthorn mata o Soren. O Soren morre. E a Helena, em seu desespero, lembra do que o Soren pediu para ela, e ela não sabe direito o que ela tá fazendo, mas ela traz ele de volta como necroservo. E ela faz isso de maneira meio intuitiva, assim, só que ela não tem treinamento, ela não sabe o que esperar, ela não sabe o que fazer, o que faz com que tudo se torne um oceano de bosta. Por quê? O Soren briga como necroservo até basicamente não restar nada dele, porque ele não sente dor. Mas tudo que ele sente, tudo que ele vê, a Helena vê, porque é um pedaço dela dentro dele, então ela tem essa ligação, entendeu? E aí, nesse momento, a gente tem a cena. A cena. Se uma cena tem que ser captada nas telas de cinema, tem que ser essa, que é o Kane chegando tal qual um Avenger. Ele tá com uma máscara, então, tipo, um capacete, um elmo, sei lá, ninguém consegue ver quem ele é, mas ele chega descendo a porrada em todo mundo do lado do mal. É incrível, ele chega como um anjo, assim, é sensacional essa cena. Olha, nota 11 de 10 para essa cena escrita, é incrível. Ele ajuda todo mundo, eles conseguem levar o Luke de volta e o Ken precisa curar a Helena de novo e eles se beijam, porque agora nesse ponto eles já estão mais íntimos, entendeu? Ele fala, toque no anel se precisar de mim, se precisar de qualquer coisa. Uou! Uou! Depois de todo aquele bafafá que ele falou sobre ela, ele não ser um cachorro, que ela não podia encostar no anel e não sei o quê. Na volta pro quartel, o Luke tá passando por umas poucas boas. Ele fica gritando, tipo, sai daqui! E os órgãos dele estão morrendo, literalmente apodrecendo por dentro. Ele não tá legal. A Helena tenta sentir ele com a ressonância e ele empurra ela, ele não deixa. Ele fala, tipo, sai daqui, porque ela usou a necromancia no Soren, né? Ele não... A Helena fica tendo pesadelos por dias com o Soren, né? Porque ela fica vendo o que o Soren viu e sentiu enquanto necromante, né? Enquanto necroservo, perdão. Porque ela controlava ele e ela tá destruída, mas ela conhece um necromante que pode explicar e ajudar ela nesse processo, que é o Kane. Então, ela vai até o entreposto para encontrar com ele e ele aparece na quimera dele e fala que o entreposto já não é mais seguro. Então, coloca ela em cima da quimera e eles voam para tipo uma casa na montanha. Ela diz que tá solitária, muito solitária, mas que ela não pode ter ninguém por perto porque quem ela ama e mantém por perto, essa pessoa acaba morrendo. Ele diz que ele também tá solitário e que ela pode usar ele porque ele não vai confundir as coisas. Tá bom. E aí sim ele chama ela de Helena pela primeira vez, e não de Marino, como ele chamava ela até então. Ele chama ela de Helena! Finalmente a gente tem uma cena de sexo. Eu cheguei a chorar lendo, e é uma cena de bagaceiragem, mas eu chorei lendo, porque a gente teve duas cenas extremamente traumáticas, e essa deveria ter sido a primeira vez deles. E foi linda. Ele teve tanto cuidado com ela, foi lindo, foi lindo. O meu coração, nesse ponto do livro, ele se quebra e se reconstrói com os dois o tempo inteiro, assim, é devastador pensar em tudo que os dois tiveram que passar, sendo que esse foi o início de história deles, esse deveria ter sido o início de história deles, sabe? A cena, de fato, de bagaceragem é muito boa, só que quando tu pega no contexto geral, é uma cena muito linda, muito, muito bonita, assim, tá? Aí na próxima manhã rola de novo, porque aparentemente ela é muito transparente e eles estão falando sobre como não, isso não significou nada, né? Ela é muito transparente e ele vê sim que significou alguma coisa pra ela, então rola de novo. Na página 621 foi Você é minha. É uma das frases que eu mais gosto em livro de romance. Obrigado, senhor. Eu fico esperando por essa frase, entendeu? Ele fala pra ela: você é minha, fez uma promessa pra mim, agora e depois da guerra. Vou cuidar de você, não vou deixar ninguém te machucar. Você não precisa se sentir sozinha, porque é minha. Esse momento é tão lindo, mas é tão lindo. E é esse momento de respiro, sabe? A autora dá isso pra gente, assim, esses momentos de respiro
antes da merda acontecer, porque a gente sabe que a gente vai voltar para a primeira parte do livro, no caso, né, porque isso aqui vai acabar e vai voltar para a primeira parte onde deu tudo pra bosta. É lindo, lindo, lindo. Eu nunca achei que eu fosse descrever uma cena de bagaceragem como linda, e é lindo. E aí a gente vê um pouco mais sobre a Amaris, que é a quimera, né? Ele dá o nome de Amaris para essa quimera. A gente descobre o porquê dela tá tão braba na parte 1, quando ela encontra a Helena. A gente acha que ela ataca a Helena, mas na verdade não, ela só não gosta de necroservos. E a Helena sempre estava acompanhada de uma necroserva, né? Então, na verdade, ela não tem nada contra a Helena. Inclusive, ela é muito dócil em relação a Helena por conta do Cain. O Cain trata essa quimera com muito esmero, e isso é muito bonito de ver. E a gente sabe o porquê que elas são tão raivosas, tão brutais. E o porquê que ele conseguiu, foi o único que conseguiu adestrar, domar uma dessas bestas, entre aspas, né? Então, basicamente, elas sentem dor constantemente por conta das mutações que são feitas nos corpos delas. Os nervos são muito curtos ou muito compridos, então eles doem constantemente. E o Cain precisa, com bastante frequência, ir até a Amaris e consertar ela, usar a ressonância para curar ela, para anestesiar essa dor dela. E por isso que ela ama tanto o Cain. E aí a gente tem essa troca de ele falando com ela, tipo, ai, tu não é uma boa garota? Tu é uma boa garota. E é muito bonitinho, sabe? Daí a gente volta pro entreposto e aqui volta da merda. Porque o Wagner, que é um outro prisioneiro, fala sobre sobre a merda que o Moreau descobriu, basicamente, né? Que ele não consegue que as almas o obedeçam caso estejam bravas com ele. Que foi a mesma coisa lá com o primeiro necromante, né? Que as almas se revoltaram, etc. Então, eu escrevi aqui e vou ler para vocês. Por exemplo, num sistema de prisão, um prisioneiro fica bravo com outro prisioneiro porque a comida dele é melhor. Fica bravo com o colega de cela e não com o guarda que lhe deu a comida pior. Era isso que ele precisava fazer, redirecionar o ódio, porque se a alma se revoltasse com ele, daria pro cu. Foi exatamente isso que eu escrevi. E é bem isso. Além disso, a gente descobre como que é feito o ritual da imortalidade, né? Então, Moreau faz essa matriz essa estrela, digamos assim, de 9 pontas. Ele pega o próprio osso e coloca dentro do recipiente, que é a pessoa. E precisam ter 9 sacrifícios para esse mortal nascer. Então, ele coloca o próprio osso dentro da pessoa. Isso faz com que eles estejam ligados. Aí ele tira o osso, cobre com lumítio e bota de volta. E passar o lumítio e devolver significa que ele sugou basicamente o poder daquela pessoa, por isso que ele é tão poderoso e conectado com os seus imortais. Ele parou de tentar conter ou prender a energia a si, e em vez disso usou outro prisioneiro dentro da matriz. Tinha uma alquimia estranha, com seu poder tirava a energia e prendia a alma de um prisioneiro selecionado. O outro prisioneiro sentia toda a raiva e o poder ficava com Moreau. Mas como ele controlaria, questionou Helena, se as almas e a energia estão ligadas a outra pessoa? Com os ossos, respondeu Wagner, arqueando as sobrancelhas. Eu vi. Ele usou a alquimia para conter todas as almas em pedaços de ossos dele mesmo. Era estranho, mas se uma parte ficasse com o prisioneiro na matriz, eles não morriam nem se tentassem. Assim, Moreau mantinha o poder. Os selos era exatamente o que Cain descrevera. As almas dos outros sentiriam essa vida, tentariam resistir, mas o prisioneiro não podia ser morto. No entanto, aos poucos, a mente deles ia... Quer dizer que os imortais são apenas uma fonte de energia para Moreau? Isso, foi assim mesmo que os chamou, de mortais, nem vivos nem mortos. As vítimas a serem sacrificadas eram posicionadas nas 9 pontas. Moreau abria a cavidade torácica do prisioneiro selecionado e colocava o pedaço de um dos próprios ossos lá dentro como o último componente da matriz. Depois de vincular a força vital deles àquele osso, ativava a matriz. A matriz, por sua vez, criava uma atração tão terrível que os sacrifícios murchavam como cascas, despojadas de vida até serem atraídas para o recipiente. As almas ficavam presas, amontoadas umas sobre as outras como um inseto capturado na teia de aranha. Moreau cortava uma lasca do osso, cobria de lumítio e deixava dentro do corpo do prisioneiro. Em seguida, devolvia o resto ao próprio corpo. A informação condizia com o que eles já sabiam, mas Helena se recusava a acreditar nisso. Outra coisa, o Moreau não sabia que isso causava necromantes, foi uma surpresa, tá? Mas é aí que o Moreau, né, ganhava os poderes anormais. Então, a gente tem aqui uma conversa com a Penny. Lembra na briga quando eles foram recuperar o Luke, que tinha a Sophia Purnell? A Sophia Purnell basicamente foi empurrada, lembra? Para o outro ali se salvar, o Sebastian se salvar. E a Sophia Purnell é basicamente dada como morta, ela é levada embora, assim. E isso volta a ser muito importante depois. Foca nisso também, tá? Porque daí a gente fala ali que a Penny, ela tava apagada e tal. E aí ela fala sobre como o que a Helena fez foi errado, né? Por ela ter usado a necromancia. E aí ela fala aqui, ó.
Orion passou no teste e pense em todas as outras bênçãos que vieram disso. Eu me lembro quando você chegou aqui. Estávamos no mesmo alojamento. Você disse que Paládio era o lugar mais lindo do mundo todo, chamou de cidade brilhante. Disse que em Etras ninguém acreditava nos deuses, mas que aqui no norte você entendia por que as pessoas acreditavam. Afinal, de que outra forma seria assim tão lindo? Você se lembra disso? Penny apertou a mão de Helena. Foi isso que você disse. Acho que no fundo ainda acredita nisso. Você só ficou com medo e cometeu um erro, mas pode ser que se arrependa. Se conversar com o Falcão, ele vai lhe explicar tudo direitinho. A jornada, o sofrimento, tudo isso é necessário. Como mais seremos purificados? Mesmo quando é difícil, temos que agradecer, porque é isso que nos torna puros. E aí a Helena fala: Penny, se todos nós fôssemos morrer, eu não teria tanto medo de perder. O que farão conosco se perdermos será muito pior do que a morte. Não terá nada de purificação. E aí a gente volta a esse paralelo com lá no início do livro, que daí quando a Helena tá saindo do hospital, ela vê uma menina de cadeira de rodas passando por ela fala: tu tava certa. Eu acho que era sobre isso, eu acho que era sobre esse momento, dela estar certa de usar a necromancia, porque o que fizeram com eles foi muito pior do que a morte. Então, círculos, né? Círculos, voltando ao ciclo do negócio. Então, o Kane e a Helena não podem mais se encontrar no entreposto, né? Então, o Kane vai com bastante frequência pegar a Helena com a Amaris e leva ela até a Casa das Montanhas, né? Enfim, e aí a gente tem bastante dessa sequência de frases de não morra, seja cuidadoso. E ele respondendo: você é minha, eu sempre virei pegar você. Lembra lá na parte 1? Que quando ela é sequestrada pelo Lancaster, ela tá quase desacordada, o Kane leva ela de volta e ela fala: eu não me preocupo, o Kane sempre vem me pegar. Eu acho que era o subconsciente dela falando assim: louca, pelo amor de Deus. Aí a Helena e o Shiseido acabam conversando, isso vários dias, tá? A Helena e o Shiseido conversam sobre o núlio, né? E a Helena dá uma ideia para nulificar, ou seja, suprimir a ressonância do outro lado, né? E aí ela dá a ideia de uma algema, né, que passe pelo pulso e que isso tiraria a ressonância da pessoa. E eles falam, tipo, nossa, isso é muito macabro, deixa quieto. Só que é exatamente o que o Shiseido faz com ela no início do livro, então acaba que isso vai ser usado sim, né? Então, em certo ponto do livro, a Helena descobre sobre a obsidiana, né? Porque quando alguém morre, meio que uma energia sai dessa pessoa e ela consegue pegar essa energia e canalizar para a obsidiana. E é isso que mata necroservos imortais, né? Só isso que consegue matar imortais, que é basicamente essa alma se revoltando, entre aspas, contra essa coisa maligna. Então, isso também é descoberto. Isso assim, ó, gente, tem muita coisa para cobrir, tá? Então eu vou meio que pular algumas partes e vou juntar algumas em outras para ser mais fácil. A um ponto a gente descobre que a Layla está grávida. E ela sabe que tá grávida porque ela é uma vitamante, em segredo. E ela tá grávida do Luke. E ela vai manter o bebê. Tudo bom contigo? Gente, não existe uma comunicação mais assertiva nisso? Jesus. O Luke não quer a Helena perto de absolutamente nada, não deixa ela participar de nada agora que ele voltou lá, né? O Luke tá no comando de todas as reuniões, ele tá esquisito, ele não tá agindo como ele mesmo. Só que, estranhamente, ela pode lidar com a Layla, ela pode cuidar da Layla estando grávida. Então talvez o Luke não saiba? Enfim. E aí tem mais um ataque de núlio em campo, só que dessa vez eles colocam em aerosol, então está no ar, e aí as pessoas estão respirando aquilo e perdendo sua ressonância. E aí o Falcão Matias decide, porque o Luke falou para ele que era para fazer isso, mandar a Helena para lá para comandar a cena e curar as pessoas e ficar, tipo, na chefia daquela porra toda, o que não faz o menor sentido o Luke fazer isso, mas aparentemente ele tá punindo ela por conta do Soren, não sei também. Enfim, que bicho burro na moral. Então, quando ela tá lá, tem mais um ataque de bomba, e esse, o pior até então, com a Helena. E o Kane fica tipo, a Helena não vai tá lá. Ela me falou que ela ia estar segura no quartel. Só que como ele é muito paranoico, ele manda os necroservos e vem que ela tá. Então ele vai pra lá o mais rápido que ele consegue. Só que esse ataque de bombas quase matou a Helena. Ela tá completamente aberta, assim. Inclusive, eles têm que amarrar ela com um negócio pra manter ela fechada e viva. Ela tá morrendo. A Helena tá morrendo. E a desculpa que o Ken dá pro lado do mal é o seguinte: vocês curem ela porque eu preciso dela pra interrogatório. Então, conseguem salvar a vida dela. Ele fica muito puto. Ele fica muito puto. E ela perde toda a ressonância dela por conta do núlio que tava no ar, né? E aí vem uma das páginas mais emblemáticas do livro. Eu avisei que se algo acontecer a você, vou dizimar pessoalmente toda a Ordem da Chama Eterna. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Considere a sua sobrevivência uma necessidade tão grande à resistência quanto a de Holdfast. Se você morrer, vou matar cada um deles, já que arriscar a vida deles é a única maneira de fazer você valorizar a sua. Oi, querida. Ela odiava aquela guerra, tinha pensado que podia fazer qualquer coisa, que era forte o suficiente para isso, que não havia limites para o que estava disposta a fazer ou suportar. Aparentemente,
Kane se tornara seu limite. Helena não conseguia se imaginar sem ele, achava que nem existiria mais. Ela deu um suspiro sufocado, lutando por ar, os pulmões tremendo. De repente, Kane estava em cima dela, segurando seu rosto com ambas as mãos, inclinando sua cabeça para ela poder respirar melhor. Aquele era o único abraço possível. Apenas viva, Helena. A voz dele soava trêmula. É só isso que eu peço para fazer por mim. Ai. Então a gente aprende também um pouco mais sobre os necrocérebros do Kane, né? Como eles são muito mais, assim, vivos, entre aspas, do que os outros necrocérebros que a gente conhece pela história. Basicamente, eles foram usados, né? Eles eram os criados da casa, que criaram ele, basicamente. Eles foram usados para transformar ele em imortal. E o Kane, quando se tornou imortal, ele viu os corpos empilhados e ele sentia eles gritando dentro da cabeça dele. Então ele tentou dar um pouco de vida para esses corpos e aparentemente ele conseguiu, mas ele não sabe exatamente como e nem o quanto, porque a Davis conseguia inclusive falar o nome dele, eles conseguiam falar, né? Então eles eram quase coisas vivas. Então demora um total de 4 semanas para Helena se curar e na última noite eles fazem amor e é muito lindo, gente. Ai, enfim. E ela pensa, eu te amo, mas ela não fala, o que me deixa muito puta, porque qual que é a dificuldade de falar pra uma pessoa que tu ama ela? Ô, saco! Enfim, agora a gente passa alguns dias e a Helena não só tá conseguindo bloquear a mente pelos ensinamentos do Kane, né? Como ela também consegue só mostrar as partes que ela quer que os outros vejam. Isso nos dá uma direção bem clara de onde vai acabar lá, né, pra parte 1, no caso. Uma das prisioneiras de guerra é a Mendel, que a gente conhece lá no começo, que é aquela vaca. E numa dessas conversas com a Mendel, onde ela tá lá embaixo, basicamente, ajudando a torturar a galera, a gente descobre sobre os tanques, que são aquelas gavetas onde, né, a gente encontrou a Helena no início do livro. Esses tanques são feitos para os cadáveres poderem ter corpos novos. Então, era ali que os mortos ficavam para serem mais conservados, para que quando o cadáver precisasse ter um outro corpo, um outro recipiente, ele pegasse aquele. E como ela tá fazendo, como a Helena tá fazendo esses experimentos forçados em prisioneiros, ela também começa a entender como que ela pode curar o Titus. Então, a gente volta nesse círculo novamente, né? Lembra lá no início, tudo que ela queria era curar o Titus, porque ela acabou trancando a mente dele sem querer, e agora com todo o conhecimento que ela tem, talvez ela consiga e tal. Então ela apresenta essa ideia pro Shiseiu, o Shiseiu diz que é uma ótima ideia, ela pega as coisas dela e vai encontrar o Titus e a Rhea. E aí o Luke chega e bloqueia. Ele fala, tipo, não, tu não vai encostar no Titus, tu acha que tu tem direito a fazer qualquer coisa que tu quiser, não é assim que funciona, Rhea não confia nela, não é uma pessoa de boa índole, e aí eu não tô entendendo por que que ela pode mexer na Layla e não pode mexer, que tá carregando o filho dele e não pode encostar no Titus, não faz ideia, não tenho noção, não faz sentido. O Titus nunca é curado. Então, Ravgoss fechou a parceria com Morrow, né? E agora a guerra tá mais tensa do que nunca, porque o lado do mal tem muita mais gente do lado dele. E o Luke tá separando os grupos da Chama Eterna em pequenas pessoas e mandando para lugares aleatórios. E, obviamente, essa galera toda tá morrendo, porque são grupos pequenos atacando lugares aleatórios. Nenhum dos movimentos que o Luke tá fazendo fazem sentido, né? A não ser pelo plot, que, obviamente, se tu tá aqui na parte de spoilers, tu já sabe o que aconteceu, mas, né? Pelo vídeo, vamos fingir que não. No desespero, a Helena vai até o Shiseiu para criar uma bomba, né? E a Helena tá fazendo tudo, literalmente. Ela cura, ela pesquisa, ela cria bomba, ela faz inventário, ela faz tudo. Ai, que ódio! E aí a Layla, numa das sessões dela, né, disse pra Helena que o Luke sabe do bebê desde o início. E a Helena fica tipo, se ele sabe, por que que ele não te mandou pra longe? Por que que ele tá te deixando no meio da guerra? Não faz sentido. Por que ele tá te deixando e deixando o bebê aqui no meio? Não faz sentido nenhum. O Luke não é assim. E aí a Layla fala que o Luke falou pra ela ficar, porque ali ela estaria em segurança embaixo do olho dele e tal, e por isso que ela ficou, mesmo com tudo indo pro caralho, né? Não faz sentido nenhum. E não é o momento que a Helena fica tipo, caralho, mas é o momento que a Helena fica tipo, alguma coisa errada aí. A gente já sabe, né? Então a Elaine Boyle se torna a curandeira pessoal do particular, né? Do Luke. E a Helena vê a Elaine saindo do quarto do Luke com uma bandeja cheia de coisa. E a Helena fica tipo assim, tu não pode administrar isso tudo pra uma pessoa. O coração dele pode falhar a qualquer segundo. A Elaine fica tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo, me deixa em paz. E aí a Pace, a enfermeira Pace, chega e fica tipo assim, ele passou por muita coisa, ele teve febres cerebrais muito fortes e a gente não sabe de onde vem. E a Helena, tipo, eu sei o que causa isso. É a animancia causa isso. E aí a Pace fica falando que ele ficava gritando, tirem ele daqui, tirem ele daqui. E é nesse momento que a Helena percebe que não é o Luke. Ela já ouviu isso em algum lugar, ela já viu isso em algum lugar antes, ela sabe que não é certo. Não é o Luke. Quem é aquela pessoa que eles resgataram?
Então ela vai procurar o Luke. E nesse meio tempo que ela tá procurando, o quartel é completamente tomado. Ela fala pro Chisale vazar dali e ir pra longe. O quartel é tomado, né? Alguém entrega. E ela acha, então, ela precisa tirar a Layla dali, urgentemente. E a Helena, com a sua última bomba gigantesca dentro da bolsa, ela vai procurar o Luke no geral, né? Porque achou que aquele impostor estaria ali. Ela acha ele, e ele tá junto com o Sebastian, e o Sebastian tá ferido. E aí, o Sebastian agora é primeiro paladino do Luke, né? Porque a Layla não é mais, e o Soren faleceu. A Helena fica curando ele e olhando pro Luke. Curando o Sebastian e olhando o Luke. E ela fica tipo assim, por que tu não deixou eu cuidar do Titus e deixou eu cuidar da Layla? Não faz sentido, por que tu deixou eu cuidar da mãe do teu filho e não do Titus? Ela basicamente joga na cara dele que ela sabe que não é o Luke que tá ali. E aí ela pensa que o corpo dele não tá legal, dá pra ver que ele não tá bem, assim, tem algo de errado. Mas quando ela joga na cara dele, o rosto dele muda, o olho dele muda. Ali claramente não é o Luke, é o Cetus. Sabe, eu estava num dos hospitais de campanha quando o massacre aconteceu, quando os defuntos se infiltraram usando corpos vivos. Aparentemente, um corpo vivo não aceita outra alma. A alma invasora é entendida como uma infecção e o corpo tenta expurgá-la. Por isso recebíamos doentes com febres cerebrais, berrando e se arranhando, gritando, tire ele daqui, até morrerem. Conhece alguém que sofra de febres como essa, Luke? Sebastian não mexeu nem um fio de cabelo. Não posso dizer que conheço, respondeu Luke, negando com a cabeça. Você se entregou para salvar a Layla. Sabia que não sairia barato, mas pagou o preço mesmo assim. Contou que a escolheu como paladina porque a queria do seu lado, para que pudesse protegê-la mesmo sabendo que não era certo. Eu sei como era torturante para você toda vez que ela se feria. Depois que Layla perdeu a perna, você nem queria que eu a liberasse para combate de novo. Agora, ela é a mãe do seu bebê e, em vez de levá-la para um lugar seguro, você a manteve em isolamento por meses. Nesse exato momento, você tem todos os motivos do mundo para deduzir que ela foi capturada, que foi uma das primeiras pessoas que mataram. Mas, em vez de tentar encontrá-lo o mais rápido possível, você está aqui comigo. Luke jamais faria isso. Luke, o que você fez? Sebastian olhou para ele em completo horror. Quem é você? Indagou Helena. Era como ver uma cortina sendo erguida. Em um momento, a expressão e as características dele continuavam lá, e no seguinte, Luke suspirou e pareceu desaparecer sobre a própria pele. Bem, ele abriu um sorriso cortante como navalha para os dois. Pensei que perceberiam meses atrás, mas vocês são todos completos imbecis quando os assuntos são holdfasts. Quem é você? Repetiu ela. Já usei tantos nomes que já não lembro a maioria, disse a pessoa no corpo de Luke. Uma vez, há muito tempo, meu irmão me chamava de Cetus. Cetus? Indagou Helena com os olhos arregalados de choque. Aquilo significava que ele era mais velho do que própria Palladia. Mais velho do que os Holdfast, que a guerra necromante. Era impossível que alguém sobrevivesse por tanto tempo. Cetus era uma invenção, alquimistas escrevendo sobre um pseudônimo ao longo dos séculos, não uma pessoa de carne e osso. Tinha que ser mentira, uma tentativa de confundi-la. Eu examinei Luke, comentou Helena, tentando manter a voz firme. Não encontrei nenhum talismã. Como isso é possível? Cetus inclinou a cabeça para o lado. Meu irmão e eu nascemos entrelaçados. Quando saímos do útero da nossa mãe, chegamos ao mundo como um só. Nós a consumimos de dentro para fora e as chamas de sua pira lamberam nossa pele, marcando-nos desde o nascimento. Nos chamavam de crianças amaldiçoadas, isso quando nos chamavam de algo. Nosso sangue compartilhado perdurou por séculos e agora somos um de novo, como sempre deveríamos ter sido. Você tem parentesco com o Luke? Perguntou Helena incrédula. Um sorriso rasgou o rosto de Luke outra vez. Você precisava ter conhecido Orion. Ele era excepcional. As pessoas beijavam o chão que ele pisava e bastava um olhar para qualquer um cair nas graças dele. Ele conseguiu patrocinadores para nós, hospedagens e fundos para que eu pudesse realizar a grande obra, e ele encontrar pessoas que o adorassem. Fazia qualquer coisa para ser idolatrado, por isso lhe ensinei um truque aqui e outro ali, ouro e fogo. Orion deduziu que seria o suficiente, que bastaria para que reconquistássemos um reino para nós dois. Mas eu tinha aspirações maiores. Reis e reinos ascendem, mas também caem. Nós somos feitos para a eternidade, meu irmão e eu. Fomos destinados a ser deuses. Eu não tinha o charme natural dele, mas até que sou um bom ator. Orion chamava tanta atenção que quase ninguém reparava em mim. Então me passei pelo meu irmão e convenci alguns de seus seguidores a cooperar comigo. Eu precisava que confiassem em mim, precisava do tipo de confiança que ele conquistava sem uma gota de suor. Era essencial para os meus esforços, que sempre beneficiaram mais ao meu irmão do que a mim. Só que quando Orion soube o que eu tinha feito, quando compreendeu a fonte do nosso novo poder, me acusou de ser um monstro e me abandonou. Eu sabia que no momento em que eu descobrisse os verdadeiros segredos da imortalidade, ele voltaria. Sabia que uma vez que percebesse que os humanos são meros fantoches e visse o poder que eu poderia oferecer, imploraria para que eu aceitasse de volta. Você era o necromante, constatou Helena. Você afundou a seita em Rivertide. Depois de fazer a pedra, trouxe Orion para cá. Mas aí quando ele entendeu o que você fez, tentou te matar. A mente dele foi envenenada por aqueles paladinos. Se tivesse vindo sozinho, teria ouvido a voz da razão. Por que retornar agora? Questionou Helena. Você desapareceu por meio milênio e os Holdfast não querem nada de você.
Por que está ajudando Morrow? Dito isso, observou o Luke, ou o que restava dele. Luke riu. Era o mesmo timbre que ela ouvira milhares de vezes ao longo dos anos, mas a perversidade e o deboche eram atributos novos. Eu sou Morrow. Um pedaço dele, na verdade, continuou Cetus. Quando o jovem Luke se entregou com toda aquela bravura, fiquei curioso e quis saber o quanto éramos parecidos. Tenho tantos anos de vida e ele é tão novo. Eu atei um pedaço da minha alma ao osso e o plantei dentro dele. Torci para que me aceitasse, para que pudéssemos ser um só, como eu e meu irmão deveríamos ter sido, mas ele não passa de um mártir hipócrita igualzinho a Orion. Por sorte, Boyle, a curandeira que adora agradar todo mundo, o mantém sedado para mim. Então Luke ainda está vivo? Claro que está, esse é o corpo dele, não é? Eu sou uma mera sombra no fundo da mente dele, ou teria sido se ele não tivesse ficado tão fora de si tentando me expulsar que tiveram que sedá-lo. Recebi carta branca. Você está manipulando Luke como se fosse um necroservo? Foi assim que se infiltrou no quartel-general? Luke pareceu ofendido. Eu não sou um fantoche. Sei o que é do interesse do meu eu primário e encontrei os meios para conseguir o que quero. Se me matar, nada vai acontecer. O único morto será Luke. E quanto ao seu quartel, parece que o jovem Luke não é o único traidor entre vocês. Mas qual o propósito de tudo isso? Por que voltou para Paládia depois de tantos séculos? Porque quero destruir o legado do meu irmão do jeitinho que ele destruiu o meu. Ele tentou apagar meu nome da história, desacreditar conquistas minhas que falhou em tomar para si. Ainda atribuiu minhas descobertas a charlatões, usurpou o meu trabalho e transformou-se em um deus. É justo que eu retribua a altura. Ela pensou em Luke, que não fazia sentido. Morrow tivera muitas oportunidades de acabar com os Holdfast. O próprio Kane afirmara que havia uma razão para Luke ter sido poupado. Ela pensou em Luke aberto naquela mesa, os órgãos em decomposição dentro dele. Você está morrendo, afirma ela. Seu corpo original está morrendo onde quer que esteja. Por isso veio para Paládia, porque nem com todo o poder do mundo vai conseguir continuar se regenerando para sempre. Há um limite e você está muito próximo dele. Não importa quanta vitalidade nem quantas almas roube. Quando mandou matar Apolo, levou o coração dele, e quando colocou as mãos em Luke, não conseguimos curar os órgãos apodrecidos porque eles eram seus. Você está ceifando os descendentes de Orion para tomar partes deles. E é por isso que Layla está grávida. Você está criando outro descendente. Por isso não permitiu que ela fosse para Novice, porque precisa do bebê. É um pouco traumatizante, né? O Cetus mata o Sebastian bem rápido. O Luke consegue vir pra frente por um momento, e quando ele vem, a Helena consegue paralisar, né, ele nesse momento. E aí ela faz uma barganha de falar como que ela criou a obsidiana, se ela puder falar com o Luke. Então o Cetus deixa o Luke vir pra frente, no caso, e é uma cena muito, muito triste. Fuja, fuja, Helena, ele vai te matar. Não vou a lugar nenhum, decretou Helena à beira das lágrimas. Eu estou com você, estou aqui, me desculpe por ter demorado tanto. Eu tentei resistir, mas ele matou Ylva. Layla, ela pensou que ele era eu. Eu sinto muito. Não sabia mais o que podia dizer. Não conte a ela, pediu Luke, a mandíbula tremendo. E aí ela dá-lhe com uma adaga de obsidiana nele, e aí o Cetus sai do corpo dele e fica só o Luke. Só que o Luke tá morrendo, né? Não adianta, o Luke está morrendo ativamente. E o Sebastian tá morto, então o Luke fala pra ela, tu precisa reviver o Sebastian pra gente poder sair daqui e fingir que tá tudo bem. Mas tu precisa reviver o Sebastian pra isso. Então ela revive o Sebastian, eles saem dali, eles têm essa última conversa, que eu chorei quando eu li a primeira vez, tá? Você sempre teve que fazer coisas terríveis por minha causa. As palavras a deixaram sem chão. Devia ter percebido. Conhecia Luke e sabia que ele não se voltaria contra ela como fizera. Era leal demais para isso. Eu prometi que faria qualquer coisa por você, disse ela respirando fundo. Já está amanhecendo? Perguntou quase deslumbrado. O sol está nascendo, confirmou Helena assentindo. Nós íamos viajar o mundo juntos, lembra? Perguntou Luke, suspirando e tateando para encontrar os dedos dela num gesto custoso. Não tirou os olhos do céu. Nunca visitei Etras no fim das contas, falou ele, a voz quase um sussurro. Desculpe, prometi que iria te levar. Está tudo bem. Vai cuidar da Layla e do bebê? Helena concordou com a cabeça. Não conte a Layla. Não vou contar. A mão de Luke tremia. Promete? Prometo, respondeu Helena, engolindo em seco. E aí ele morre. Então, o bebê da Layla foi concebido pela Layla e pelo Cetus. Não era o Luke que estava fazendo o bebê com a Layla, o que é absurdamente triste. E a Helena promete que vai tanto cuidar da Layla, quanto não vai falar pra ela tudo isso. O que torna tudo tão mais triste. Eu tava muito puta com ele, mas não era o Luke. Era o Cetus. Por isso que ele mandou ela para aquele campo lá com as explosões, por isso que ele não deixou encostar no Titus, porque o Titus talvez fosse um trunfo muito grande se ela conseguisse desbloquear a mente dele. Tudo o que aconteceu agora se tornou, por isso que ele dividiu os grupos em grupos menores e mandou para serem mortos. Então tudo fica justificado nesse momento, assim, é bem triste, porque se ela tivesse ido com ele, se ela tivesse saído com ele, ela talvez teria visto. Kane acha ela, leva ela embora e eles ficam tipo, a guerra acabou, o lado do mal ganhou. Pegaram o quartel, tá todo mundo morto, o Luke tá morto, acabou. O Crowder tá morto,
Tá todo mundo morto. E aí o Kane fala, ótimo, essa briga era só por... Isso tudo era só 2 irmãos brigando, e a gente ficou preso no meio dessa merda. O Kane quer fugir com a Helena pra muito, muito longe, pra onde ela fique segura e tal. E a Helena fica tipo, eu prometi pro Luke que eu ia cuidar da Layla. Eu preciso da Layla. A Layla vai junto. E aí o Kane, tipo, fala, tá, então tu fica aqui e eu vou buscar a Layla. Não se mexe, fica parada. E aí o Kane volta com a Layla e fala que provavelmente ele estragou o disfarce dele quando ele foi buscar a Layla, porque precisava assinar lá um papel quando entrasse, enfim. Então ele basicamente mostrou que ele estava ali. E a Helena fica apavorada com isso. E aí ela cria um plano. E esse plano inclui o Kane pegar o Shiseido e trazer para ela. Então o Shiseido vai lá, o Kane vai lá, pega o Shiseido, traz para ela. E ela fala, ó, vai levando a Layla para esse lugar seguro com a Amaris. E eu vou repassar tudo que eu sei pro Shiseido, porque pode ser que ele consiga passar isso pros sobreviventes e tal, sei lá, alguma forma de ajudar. Então o Kane pega a Amaris e vai com a Layla levar ela para essa localização segura. É onde tudo vai pra merda real oficial. Por quê? A Helena pega todas as bombas que ela e o Shiseido fizeram, se infiltra como uma pessoa de Hevgos e vai até os laboratórios onde eles tinham esse registro de entrada do Kane e tudo mais, e que podiam incriminar ele para apagar tudo e proteger ele. E aí a gente... Ela deixa uma adaga de obsidiana pro Kane e um bilhete e uma carta, né? E ela vai, só vai, porque ela precisa fazer de tudo nesse caralho, aparentemente. Ela explode a porra toda, só que ela acaba encontrando com o Lancaster de novo. Esse cara não morre. E como que o Lancaster tá solto, né? Pois é, lembra da Ivy? A Ivy Purnell é irmã da Sophia Purnell. A Sophia Purnell é aquela que foi arrastada, que eu falei que era pra vocês manterem na mente, que provavelmente ela morreu. Ela morreu, foi capturada pelo lado mal. E ela foi transformada numa necroserva. E o Morrow foi pra Ivy e falou, olha, tô com a tua irmã. Queres? Me entrega o quartel. E aí a Ivy fica tipo assim, ela é minha irmã. E a Helena fica, mas ela tá morta, sua animal. Ela fica tipo, não, mas ela responde quando eu chamo, ela tem consciência sim, então a Ivy é quem entrega todo mundo, inclusive entrega o Crowder que acaba morrendo, ela entrega tudo. A Helena é basicamente capturada pelo Lancaster, ela é apagada e quando ela acorda, tem coisas horrorosas acontecendo. O Titus, ele tá literalmente tirando a pele da Rhea e comendo. A Pace cai e morre, basicamente. Tem muita gente morrendo, muita gente sendo torturada. E a gente vê o Luke. Só que o Luke tá morto. Então ele é um necroservo. Só que porque ninguém sabe que o Luke tá morto nesse ponto. E aí o Morrow faz o Luke implorar por perdão, faz ele se ajoelhar e esmaga a cabeça dele no chão, tipo morte morrida. Todo mundo morre. E a Helena vai ser mandada para um outro lugar, só que a Mendel interrompe porque ela tinha aquela vingança, né? E ela quer mandar ela para as gavetas, só que antes ela teria que passar por um interrogatório. E é nesse momento em que ela vai usar todo o conhecimento que ela adquiriu para esconder o Kane. O inquérito seria perigoso. Se alguém percebesse que ela era responsável pelas bombas, iriam querer saber como ela fez aquilo e o motivo. Ela tinha total ciência dos perigos do interrogatório. Havia momentos em que a mente cedia, onde a dor só prevalecia. Os imortais a machucariam de qualquer forma que fosse necessária para arrancar respostas. Kane tinha dito que a animancia era especial, rara. Se o Bennett estava morto, Kane e Morrow podiam ser os únicos restantes com aquela habilidade, o que significava que poderiam convocar Kane e torturá-la na frente dele ou ainda obrigá-lo a torturar Helena. Se Morrow a interrogasse pessoalmente, descobriria Kane nos pensamentos e nas memórias dela. Não importava quanta evasão pudesse escondê-lo, Kane ainda estaria nos tecidos do pensamento dela. Todas as ações dela estavam conectadas a ele. Mesmo se Helena morresse rapidamente, a punição de Kane por traição seria eterna, ou eles a usariam como tinham usado a mãe dele. Seria tudo o que ele mais temia se o encontrassem na mente dela. Se. Ela precisava afastá-lo, assim como afastar a memória de Soren. Ela redirecionaria os pensamentos, transmutaria as próprias memórias até que a mente parasse de correr na direção dele. Não poderia confessar algo que não se lembrava. Pressionou as mãos contra as têmporas, estremecendo enquanto deslocava a mão direita. Os ossos haviam sido reparados, mas o dano do tecido e o machucado permaneciam. O núcleo nas algemas unia, embotando a ressonância, mas aquele tipo de supressão era falho. Helena ainda possuía a ressonância, só não era tão poderosa. Só que ela não precisava de poder, precisava de precisão e paciência. Fechou os olhos usando aquele eixo fraco de ressonância na própria consciência. Empurrou os últimos 2 anos de sua vida, enterrando-os abaixo da superfície como se fosse afogá-los. Era a única forma de fazer aquilo. Kane se tornara quase tudo para ela. Sem ele sobrava apenas o vazio, a rotina, horas e dias no hospital que se misturavam, anos de um pesadelo interminável que culminava na ruína, sozinha, com todos mortos, porque sempre morriam. Helena tentava salvá-los, mas no final morriam. A vida dela era um cemitério. Onde havia espaço que ela não conseguia reconciliar, encheu-o com Luke. Não com a morte dele, não com o Luke da guerra. O Luke que ela prometera salvar. A versão dele que ele tinha tentado ser. O Luke que sempre acreditara nela. Era a forma como ele merecia ser lembrado. Estava perdida na própria mente quando o caminhão chegou a um depósito.
Era um antigo abatedouro com ganchos de carne no teto e mesas de metal por todas as partes, um chão de cimento que poderia ser lavado facilmente para limpar o sangue. Os outros prisioneiros começaram a entrar em pânico, afastando-a dos pensamentos. Ela está sendo colocada no tanque, né? Ela não conseguia se mexer, estava presa dentro do próprio corpo como uma jaula encarcerando-a dentro de sua mente. Foi invadida pelo frio que desacelerou a pulsação e o metabolismo. Parecia uma eternidade e nem um segundo sequer tinha se passado quando a luz também sumiu. O coração batia com um terror desenfreado. Tentou gritar, mas tudo que saiu foi um gemido baixo e instável. O corpo foi ficando mais frio e os pulmões se contraíram com o pânico ao usar o oxigênio limitado que entrava pela máscara. O peito começou a doer, ardendo em seu desespero por ar. Ela continuava tentando respirar, mas não havia ar o suficiente. Ficou aliviada quando desmaiou. Era melhor do que estar acordada. Algo queimando a fez despertar, recuperando a consciência. Tinha se esquecido de onde estava e entrou em pânico quando tudo voltou. Aquele minúsculo espaço fechado sob a superfície, no escuro sem ar o bastante. Não se mexeu. A queimação veio de novo, interrompendo o pânico enquanto ela tentava localizar de onde vinha a sensação. Conhecia aquela percepção. A mão esquerda queimava. O anel. O coração dela perdeu o compasso. Kane. Ele voltara e não a encontrara. Ela tinha dito que estaria esperando, mas não estava lá. O anel queimou e continuou queimando. Ele estava procurando por ela, tinha retornado para ela. Ele sempre retornaria. Só que ela não podia pensar nisso. Helena precisava se esquecer. Se ela se lembrasse e fosse interrogada, não podia deixar que encontrasse Kane. Não podia pensar nele. Presa, congelada, sem o uso das mãos, ela só conseguia puxar a ressonância para dentro. Estava acostumada a empurrá-la para fora para o combate, mas no momento a operava para fechá-la dentro de sua própria mente. Ela sentia leve textura na mente com a manipulação, alterando pensamentos, desviando-os de todas as coisas das quais não poderia pensar. Seguiu aqueles novos caminhos, percorrendo-os repetidas vezes, fincando os novos vincos e marcas no lugar, ensinando a própria mente a se acomodar ali, a não procurar nada além. Ela contou, estabeleceu rotinas, tentou não se lembrar. Se Kane a encontrasse, ele entenderia. Ela poderia esperar. Aguente firme, você prometeu que não ia ceder. Parte 3. Eu li esse livro 6 vezes, 5 ou 6 vezes. E eu tô pra chorar de novo com esse final. Acabou a parte 2. Esse livro fez coisas, alterou a química do meu cérebro. Pensar que ela ficou 2 anos ali, ele ficou procurando ela por 2 anos, ele não achou. A Layla estava em segurança. E ela fez tudo isso pra proteger ele. E no final não conseguiu proteger ele, porque ele tava naquele lugar horrível. É o final da parte 2, gente. Eu não consigo terminar direito. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e tchau.